Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eu vou transmitir a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana referente ao dia 28 de agosto de 2022, domingo, 22ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, vós sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Salmo 85, versículos 3º e 5º. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derrama em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 19 ao 21 e do 30 ao 31. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 68, versículos do 4º ao 7º, 10º ao 11, refrão 11b. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Repitamos! Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Repitamos! Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 19 e do 22 ao 24a. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente é escuridão, trevas e tempestade. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram, não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva
de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora à aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Lucas 14, versículos 1 e de 7 ao 14. Aliás, a aclamação é de Mateus 11, versículo 29. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e do 7 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, toma o último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. No último lugar, Lucas 14, versículos 1 e do 7 ao 14. A lição de Jesus não poderia ser mais clara. O reino de Deus é franqueado aos últimos. O último lugar da fila é a garantia da entrada pela porta estreita. Nada parecido com nossa mentalidade de produção e eficiência. Na verdade, para sermos exatos, o último lugar está definitivamente vedado a todos nós, porque ele já foi ocupado antes. E é Jesus que o ocupa para sempre, observava Charles de Foucault. Ao abrir mão de suas divinas regalias, assumindo nossa carne mortal, baixando ao nível de um escravo, sofrendo as ignomínias da paixão, Jesus se fez o último de todos. Nas palavras de André Louv, a vida e a morte de Jesus foram desempenhadas no último lugar. Desde seu nascimento, passando por seu batismo e a tríplice tentação até a sua morte, Jesus assume a contramão de toda a pompa messiânica com a qual os judeus de seu tempo podiam sonhar para mergulhar em um rebaixamento onde sua glória só é visível aos que creem. Prossegue o mesmo autor:
A igreja que caminha amorosamente aqui embaixo sobre as pegadas de seu esposo não ambiciona por outro lugar neste mundo a não ser o lugar ocupado e pregado por Jesus, o último. Da mesma forma, o discípulo de Jesus, seus sucessos aqui embaixo, quantificáveis em ordem de grandeza, são apenas provisórios e aparentes. O verdadeiro triunfo do discípulo não está na medida deste tempo nem de sua história. Ele está além, no reino, e só poderá ser verificado quando for aberta a porta estreita e o último lugar recebido com exultação e ação de graças ao lado de Jesus. É assim que a igreja, e nela todo fiel, permanece pacificamente inquieta por esse último lugar que lhe cabe aqui embaixo. Ela espera por ele e quando o experimenta, ali se demora. E a ele se apega para valer. Ali, pelo menos, ela está certa de estar com Jesus, de permanecer em seu amor e de agir poderosamente para que o mundo aqui de baixo passe para o reino. É aos pobres e estropiados, aos coxos e aos cegos que Jesus se dirige. Ele acaba de nos lembrar isto. A todos aqueles que são verdadeiramente os últimos, os que não têm como exercer sua caridade para com ele, e por este motivo são os primeiros em seu amor. Devia ser fácil de entender, não? Quem nada tem para dar, está pronto para receber. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor eleva os humildes. Salmo 147, versículo 6. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21. rs21.com.br. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, entrando no meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Santo Agostinho de Hipona é o santo do dia 28 de agosto. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354 na cidade de Tagaste. Então vamos passar a biografia de Santo Agostinho, um santo doutor da igreja, hein? Quem não leu ainda os escritos de Santo Agostinho deve procurar fazê-lo. Então vamos lá. 28 de agosto, dia de Santo Agostinho de Hipona. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354 na cidade de Tagaste, hoje região da Argélia, na África. Era o primogênito de Patrício, um pequeno proprietário de terras pagão. Sua mãe, ao contrário, era uma devota cristã, que agora celebramos como Santa Mônica, no dia 27 de agosto. Mônica procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Não foi uma tarefa fácil. Aliás, ela até adiou o seu batismo, receando que ele o profanasse. Mas a exemplo do provérbio que diz que a luz não pode ficar oculta, ela entendeu que Agostinho era essa luz. Aos 17 anos de idade, na exuberância da adolescência, Agostinho foi estudar fora de casa. Na oportunidade, envolveu-se com a heresia maniqueísta e também passou a conviver com uma moça cartaginense que lhe deu, em 372, um filho, Adeodato. Assim, era Agostinho um rapaz inquieto, sempre envolvido em paixões e atitudes contrárias aos ensinamentos da mãe dos cristãos. Possuidor de uma inteligência rara, depois da fase de desmandos da juventude, centrou-se nos estudos e formou-se brilhantemente em retórica.
excelente escritor, dedicava-se à poesia e à filosofia. Então ele formou-se em retórica. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma, onde abriu uma escola de retórica. Foi convidado para ser professor dessa matéria e de gramática em Milão. O motivo que o levou a aceitar o trabalho em Milão era poder estar perto do agora santo bispo Ambrósio, poeta e orador, por quem Agostinho tinha enorme admiração. Assim passou a assistir aos seus sermões. Primeiro, seu interesse era só pelo conteúdo literário da pregação, depois pelo conteúdo filosófico e doutrinário. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu, passando a combater a heresia maniqueísta e outras que surgiram. Foi batizado, junto com o filho Adeodato, pelo próprio bispo Ambrósio, na Páscoa do ano de 387. Portanto, com 33 e 15 anos de idade, respectivamente. Ele 33 e o filho 15. Nessa época, Agostinho passou por uma grande provação. Seu filho morreu. Olha que provação. Seu filho morreu. Era um menino muito inteligente, a quem dedicava muita atenção e afeto. Decidiu, pois, voltar com a mãe para a sua terra natal, a África, mas Mônica também veio a falecer no porto de Ostia, não muito distante de Roma. Depois do sepultamento da mãe, Agostinho prosseguiu viagem, chegando a Tagaste em 388. Lá decidiu-se pela vida religiosa e, ao lado de alguns amigos, fundou uma comunidade monástica cujas regras, escritas por ele, deram depois origem a várias ordens, feminina e masculina. Porém, o então bispo de Hipona decidiu que a luz não devia ficar oculta e convidou Agostinho para acompanhá-lo em suas pregações, pois já estava velho e doente. Para tanto, ele consagrou Agostinho sacerdote e logo após a sua morte, em 397, Agostinho foi aclamado pelo povo como novo bispo de Hipona. Por 34 anos, Agostinho foi bispo daquela diocese, considerado o pai dos pobres, um homem de alta espiritualidade e um grande defensor da doutrina de Cristo. Na verdade, foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo dos seus tempos. Sua obra iluminou quase todos os pensamentos dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos, entre eles sua autobiografia Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, morreu amargurado aos 76 anos de idade, em 28 de agosto de 430, pois os bárbaros haviam invadido sua cidade episcopal. Em 725, seu corpo foi trasladado para Pávia ou Pavia, na Itália, sendo guardado na igreja de São Pedro do Céu de Ouro, próximo ao local de sua conversão. Santo Agostinho recebeu o honroso título de doutor da igreja e é celebrado no dia de sua morte. Santo Agostinho, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará o que você pede, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar. Jesus voltará e vai ser o fim da história, a parousia, o juízo final, o julgamento de toda a humanidade num cenário místico. Acabará esse tempo como conhecemos, essa história findará, o espaço como conhecemos acabará também. É inefável a vinda de Jesus, mas nós queremos que ele venha, porque aí ele
julgará toda a humanidade, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. E nós queremos o paraíso. Agora, infelizmente, muitos também irão para a danação eterna, o inferno. Não porque Deus quis, mas porque essas pessoas negaram a graça de Deus. Deus nos dá a graça aqui. Temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros. E me dê, Senhor Jesus, a vida eterna. Shalom, a paz.